Nós ouvimos há pouco, infelizmente a linha caiu, o coordenador de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, Bruno Langiani, sobre o projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento e com novas regras para a compra e circulação de armas de fogo e munições no país. Ele é contrário à proposta que está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara. Bom, e agora nós vamos conversar com o presidente do Movimento Viva Brasil, Benê Barbosa, que apoia a revogação do Estatuto do Desarmamento. Bom dia, Benê. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Elisabel. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Benê, eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Bruno Langiani, antes do senhor, que é sobre os números, né? Porque a gente tem aqui alguns dados, que é do 8º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que 53 mil pessoas foram assassinadas no Brasil em 2013 e que em 71% dos casos as mortes foram por arma de fogo. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a flexibilização das regras do porte de armas poderá piorar esse cenário? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Na realidade, esses números só provam o fracasso total que foi o chamado Estatuto do Desarmamento, né? Então nós temos esse estatuto já sendo aplicado no Brasil há 10 anos, né? E isso mostrou que não teve a menor eficiência em reduzir os índices de criminalidade, reduzir os números de homicídio, né? Enquanto, por exemplo, as lojas de armas de fogo e munições, 90% dessas lojas fecharam nesse período, né? A gente continua tendo aí um crescimento no número de homicídios, por uma questão muito simples e muito óbvia, né? O criminoso, ele se abastece no mercado ilegal e ele vai continuar se abastecendo dessa forma. Então o Estatuto, ele foi muito eficaz em impedir, ou quase impedir, que o pai de família, que o trabalhador, que o sitiante tenha legalmente uma arma de fogo, mas não passa nem perto em realmente combater o que é preciso combater, que são os criminosos. Mas o senhor não acha que uma pessoa comum, que não tem antecedentes criminais, esse pai de família, o sitiante, essa pessoa tendo uma arma de fogo em casa, isso não fica mais perigoso no momento de uma discussão, de um destempero? Isso não torna mais perigoso? Ele não pode aí utilizar da arma que tem em casa para matar uma outra pessoa? A prática mostra que não, né? Os fatos, os dados mostram que não, né? A maioria dos crimes de momento que acontece independentemente de você ter ou não uma arma de fogo à sua disposição. Então, por exemplo, o número de mulheres assassinadas pelos seus maridos, namorados, etc., é gigantesco, e a maioria desses crimes é cometido muitas vezes com armas brancas, né, facas, muitas vezes com as próprias mãos do agressor, muitas vezes através de espancamentos. Então não é isso que vai impedir alguém que decida matar outra pessoa de fazê-lo, né? Muito pelo contrário, né? Quando você tem um cidadão armado, e há pesquisas realmente que apontam para isso, né? Inclusive pesquisas feitas internacionalmente, você na realidade tende a diminuir a violência e não aumentar, como eles querem fazer crer. Agora, o Bruno Langiani, que conversou conosco antes do senhor, disse que isso é em função, essa mudança no Estatuto do Desarmamento é em função do lobby da indústria bélica e de armamento que custeia os parlamentares, inclusive da comissão, né? Isso é uma mentira, isso é uma bobagem, né? Na realidade, é óbvio que a indústria tem os seus negócios, os seus interesses, né? Mas a gente precisa lembrar que nós, primeiramente, nós tivemos um referendo em 2005, onde 59 milhões de brasileiros disseram não ao desarmamento. E isso nunca foi respeitado até hoje. E a proposta desse projeto de lei, né, que foi feito aí pelo deputado Rogério Peninha, ele partiu exatamente da sociedade civil organizada e não do tão falado lobby das armas. Tanto é que o próprio deputado Rogério Peninha não é um deputado que receba verbas da indústria armamentista. O que ele teve, sim, foi um gigantesco apoio popular. Aí no Disque Câmara, né, o projeto de lei é hoje, historicamente, o mais apoiado pela população. Já são mais de 14 mil ligações, sendo que 99% são
favoráveis ao projeto de lei. Na enquete que está aí no site da Câmara também, a mesma coisa, mais de 160 mil votos, né, e 85% favorável ao projeto de lei. Ou seja, além de ser um projeto de lei absolutamente legal, absolutamente condizente com a realidade brasileira, e lembrando, não é um projeto de lei como eles querem crer, né, que qualquer um vai comprar uma arma de fogo se ele for aprovado. Isso não é verdade. Mas flexibiliza bastante, né? Não, você garante, é diferente, você garante o direito do cidadão, né? Então você vai continuar tendo uma série de requisitos, né? Não é qualquer um que vai comprar uma arma de fogo, mas isso vem em encontro exatamente do que foi decidido no referendo de 2005, né? E que não é respeitado hoje pelo governo, não é respeitado pela atual legislação, né? Então o projeto ele não é fruto do lobby como querem fazer crer. Ele é fruto sim da vontade popular que precisa ser respeitada. Doutor Bené, os grupos favoráveis ao desarmamento da população argumentam que em boa parte essas armas, as armas do cidadão de bem, quase sempre acabam na mão do bandido. Como é que o senhor pode responder a esse argumento? Bom, primeiro que isso é mentira, né? Dizer que a arma sempre vai parar na mão do bandido. Isso é bobagem, isso é mentira. Mas, de qualquer forma, quando eles dizem isso, né, e quando o próprio governo afirma isso, o que ele está afirmando é o seguinte: a segurança pública não tem como te proteger. A segurança pública não é eficaz para proteger você, então você vai ter a sua arma roubada. Ora, então quer dizer que se eu tiver o meu carro roubado e esse carro for utilizado num sequestro, ou se eu tiver o meu celular roubado, como é tão comum no Brasil, e esse celular for parar dentro de uma de nossas cadeias para comandar um homicídio, para comandar o tráfico de drogas, então a culpa é minha, fui vítima? Óbvio que não, né? Então a segurança pública no Brasil está absolutamente falida, né? E mesmo que não estivesse, né, não existe Estado, não existe polícia por melhor preparada, né, que garanta a segurança individual ao cidadão 24 horas por dia. Sendo assim, é óbvio que o cidadão precisa ter respeitada a opção. Ninguém está dizendo aqui que as pessoas precisam ou devem se armar. Nós estamos dizendo aqui, deve haver a opção daquele que, estando preparado, estando apto a fazer isso, tenha uma arma de fogo para sua defesa. Em 2014, doutor Bené, a entrega voluntária das armas de fogo atingiu o pior nível do ano desde que ela foi lançada. De mais de 330 mil, agora caiu para 11 mil. Aqui o senhor atribui essa queda da entrega de armas voluntárias? Descrédito, né? Ninguém mais acredita nas campanhas de desarmamento. Houve aquele incentivo inicial, onde as pessoas ainda não conheciam direito o Estatuto de Desarmamento, não conheciam direito os efeitos do desarmamento para a sociedade civil, né? E agora, 10 anos após tudo, as pessoas perceberam que não adiantou absolutamente nada, né, as pessoas entregarem as suas armas para tentar aí diminuir a criminalidade, diminuir a violência. Muito pelo contrário, o que isso, a mensagem que esse tipo de campanha levou aos criminosos é que a sociedade estava se rendendo, que a sociedade estava se transformando em refém da criminalidade, que a sociedade estava colocando nas mãos do Estado, que é absolutamente incompetente para proteger o cidadão 24 horas por dia, a sua vida, o seu patrimônio, a vida da sua família. Ou seja, as pessoas não acreditam mais no Estatuto do Desarmamento. Agora, o senhor acha que o assunto está plenamente discutido porque parece que há um descontentamento dos grupos que lutam pelo desarmamento da população, né? Porque eles solicitaram 6 consultas públicas que seriam promovidas pela Comissão Especial por todo o Brasil para debater o projeto, né? E acabou se tornando uma única audiência pública que acontece na próxima quarta-feira aqui na Câmara. Na sua avaliação, o debate foi suficiente? O debate foi mais do que suficiente, né? Esse tema vem sendo debatido faz 20 anos. Né? O próprio Sou da Paz e outras ONGs, como o Viva Rio, etc., eles tiveram aí, durante quase 2 décadas, né, um espaço gigantesco na mídia, um espaço gigantesco nas próprias comissões, participaram de todas as audiências públicas que foram feitas, né, que foram realizadas, ou seja, houve espaço sim
para discussão, né? Então, infelizmente, agora eles dizem que não há discussão, que isso precisa ser melhor discutido. Isso não é verdade, até porque as audiências públicas foram requisitadas, que eram para ser 6, né? Não foi requisitada por eles, foi requisitada exatamente pela própria comissão, não teve nada a ver com o pedido deles, né? E agora a comissão viu que, por bem, era muito mais prático fazer uma só audiência pública, porque a maioria da população já é favorável ao projeto de lei, né? E não como eles querem deixar crer que eles é que são os representantes da sociedade civil. Isso não é verdade. A sociedade civil, o cidadão brasileiro, em sua maioria, está favoravelmente posicionado ao projeto de lei do deputado Peninha. Lembrando que, além dessas mudanças aí, né, além de, flexibilizar mais um pouco a aquisição das armas, o projeto aumenta de 6 para 9 o número de armas que uma pessoa pode ter, né, além da necessidade da renovação da permissão do porte de arma. Esses pontos, o senhor não acha que fere o Estatuto do Desarmamento? Não fere o Estatuto do Desarmamento, até porque a ideia é acabar com o Estatuto do Desarmamento, né? E ter uma lei que realmente faça sentido no Brasil moderno, né? O que nós temos uma lei de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, que já se mostrou absolutamente fracassado na redução da criminalidade violenta, na redução do número de homicídios. Então, nada mais óbvio, né, de que o próprio Congresso, né, que já entendeu esse problema, já entendeu que o Estatuto do Desarmamento foi um grande equívoco, né, refaça essa lei e faça uma lei mais condizente com as necessidades, né, e com dados verdadeiros sobre segurança pública, né? Nós não podemos mais continuar aceitando dados inventados, como foram muitos durante todo esse tempo, sobre a questão das armas de fogo. Não há nenhum país no mundo que tenha aplicado o desarmamento e tenha conseguido reduzir o número de crimes. Isso não existe no mundo, né? Não existe nenhum caso de sucesso nesse sentido. Da mesma forma que acontece agora no Brasil. 10 anos de desarmamento e a criminalidade continua crescendo. Pois é, e o movimento... como é o nome do movimento que o senhor participa, que o senhor é presidente? Viva Brasil. Viva Brasil. E o movimento Viva Brasil, do qual o senhor é presidente, né, Bené, vai vir e está aqui presente, com certeza, na quarta-feira. Sim, eu fui convidado a participar da audiência, serei um dos palestrantes, da mesma forma que o Sou da Paz, então ele não pode reclamar aí que não vai ser ouvido, porque ele também vai ter a sua chance lá de expor os seus motivos e tentar convencer aí os deputados do contrário, da rejeição da lei. Eu estarei lá também para apresentar não só motivos, mas dados, fatos, pesquisas, né, para comprovar que o Estatuto do Desarmamento não trouxe nenhum benefício para a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, foi responsável aí por dar segurança muito mais ao criminoso do que ao cidadão. Doutor Bené, para finalizarmos a participação do senhor aqui, vamos falar um pouquinho sobre o final de legislatura e a nova legislatura que chega, né? Dos 513 deputados federais eleitos para a próxima legislatura, 20 são ligados à área de segurança. Entre eles tem policiais, majores, cabos, militares da reserva, delegados da Polícia Federal e até mesmo apresentador de programa policial. Qual a expectativa do movimento que o senhor representa para essa próxima legislatura nesses projetos que se referem ao desarmamento, ao armamento, à arma de fogo? Estamos bastante otimistas, né? Eu acho que quanto mais próximo a pessoa trabalha de verdade com segurança pública, principalmente no caso aí de policiais, de oficiais, ele conhece a verdade das ruas, ele sabe muito bem que a arma que é utilizada pelo criminoso não é a arma legal, né? Que o criminoso ele se arma de uma forma ou de outra, né? E que o cidadão precisa ter respeitado o seu direito de defesa. Isso é uma posição muito clara desses mais de 20 novos deputados que foram eleitos, que vêm aí exatamente da área de segurança pública. E também me parece que há um perfil muito mais conservador da nova legislatura, né, com deputados mais conservadores, o que pode ser muito interessante para se mudar a discussão do modelo que nós temos hoje de segurança pública, né, que ainda é um modelo absolutamente ultrapassado, né, onde se culpa muitas vezes a pobreza
pela questão da criminalidade, o que é um discurso absolutamente preconceituoso, como se só pobre cometesse crimes, o que é completamente absurdo. Então pode ser realmente uma chance de se debater por um outro ângulo, por uma outra visão, né, a segurança, aliás, a caótica segurança pública no Brasil. Ok, nós conversamos aqui com Bené Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. Não vou esquecer mais que na quarta-feira estará aqui em Brasília, nesta audiência pública que vai discutir o Estatuto do Desarmamento. Muito obrigada pela participação e uma boa segunda-feira para você. Eu que agradeço, uma ótima semana.